humildemente e naturalmente, até para seguir em frente com a dimensão da responsabilidade que tem esses setores para o Brasil, correção de rotas. Muito bem, criou-se uma ampla discussão a partir de um ofício da ONS sobre a possibilidade da volta da política do horário de verão. Primeiro, é importante destacar que o horário de verão não é uma política do Brasil. É uma política de vários estados no mundo. É uma política que, em alguns países, ela tem apenas o condão energético, e em outros ela tem quase que exclusivamente um condão econômico. Países, por exemplo, que têm matrizes de energia nuclear, como a França, adota o horário de verão por uma questão muito mais econômica, de impulsionar a economia em certos períodos do ano, do que pela segurança energética. Isso foi implementado no Brasil na década de 2000. É uma política que eu destaco mais uma vez, nós vemos ela como uma política importante para assegurar, em especial, os momentos que a gente chama de sobrecarga na ponta. São os momentos onde, agora, em especial, nesse momento de transição energética e de crescimento das energias intermitentes, a gente perde carga de energia solar no final do dia e aumenta a ampliação do uso das energias e, consequentemente, aumenta o despacho de energia térmica. Repetindo, só para ser bastante didático, o Brasil é um país que ainda tem, na sua grande maioria de força de energia firme, o modal de energia hídrica, em especial por causa das nossas, além das nossas PCHs, mas em especial por causa das grandes usinas que foram construídas nos 2 mandatos do presidente Lula, Belo Monte, Geral, Santo Antônio, e que reforçaram muito nossa segurança energética nacional. E quando é assim, matrizes como essas dependem também de questões climáticas. E o Brasil viveu esse ano, está vivendo ainda, mas agora já dá demonstrações de estarmos passando pelo momento mais crítico, com chuvas já no Sudeste, chuvas na cabeceira de alguns rios importantes no Brasil, mas o Brasil, conforme índice do CEMADEM, índice oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia, viveu desde 1950, quando o CEMADEM fez a sua primeira medição de índice pluviométrico, a maior seca da nossa história. E, graças a algumas medidas feitas durante o ano, eu vou citar algumas delas, medidas de planejamento, nós conseguimos chegar com os nossos reservatórios ainda com índices de resiliência que nos dão a tranquilidade, e aqui repito, mesmo com o surgimento da possibilidade da decretação do horário de verão, eu sempre destaquei, para que não haja nenhuma dúvida, que nós não teríamos risco energético para esse período, mas que o horário de verão não estaria descartado caso mudasse alguma coisa negativamente ou tivesse uma relevância substancial na questão da modicidade tarifária, menor tarifa para o consumidor, e tivesse menos impacto na sua transversalidade em outras vertentes da economia nacional. E eu, todos são testemunha, tive o maior zelo e cuidado em fazer esse debate, tanto com os maiores especialistas do Brasil do setor elétrico, quanto os nossos auxiliares das vinculadas, quanto o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que se reuniu inusitadamente durante 10 vezes nos últimos 45 dias, para poder discutir a efetividade e também a imprescindibilidade da decretação do horário de verão. E nós
hoje, na última reunião com a ANS, na verdade, ontem à noite em videoconferência e hoje numa reunião presencial, chegamos à conclusão que não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, para esse verão. Nós temos a segurança energética assegurada, há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto, mas de restabelecimento da nossa condição hídrica. Nós temos condição de chegar, depois do verão, em condição de avaliar, sim, a volta dessa política para 2025. E quando eu faço esse parêntese, eu faço para destacar a minha defesa da política do horário de verão para o país. É importante que ele seja sempre considerado. Ele não pode ser fruto de uma avaliação apenas dogmática ou de cunho político. Ela é uma política que tem reflexos tanto positivos quanto negativos no setor elétrico e na economia. Portanto, ela deve sempre estar na mesa para uma avaliação precisa do governo federal. As medidas que nós destacamos, que nós implementamos durante esse ano, vão ser apresentadas aos senhores. Eu queria mais uma vez destacar que essa política ela é adotada por vários países da América do Norte, da Europa Ocidental e outras regiões do mundo. Já destaquei a questão da seca que estamos enfrentando, por isso foi muito importante, não foi só a ajuda de São Pedro, foi o planejamento que fez com que nós chegássemos com 11% da água, 11% a mais de água nos nossos reservatórios de cabeceira, como Furnas, Itubiara, São Simão e Nova Ponte. Entre as ações que nós citamos e que já são públicas, recursos como a diminuição da vazão de Jupiá e Porto Primavera preservou os nossos reservatórios em 11%. Também nós executamos uma operação excepcional do reservatório da usina de Belo Monte, semana passada. Se tornou público também para a utilização na ponta do sistema. Ou seja, durante o dia, a gente tinha uma vazão de 300 metros cúbicos por segundo, nós diminuímos durante o dia para poder usarmos no horário de ponta o excedente da água para poder assegurar o menor risco para naquele horário que o sistema é mais exigido. Aí se perguntarem, mas como que conseguiu reduzir durante o dia? Porque durante o dia, obviamente, nós estamos com o pico da energia solar contribuindo com o sistema. Então, foi uma medida importante e eu quero aqui de público reconhecer que a sensibilidade do meio da ministra Marina, ministra do Meio Ambiente, nesses dois temas foi fundamental. Em 2021, eu me lembro muito bem, eu estava no Senado da República, um dos motivos da gente ter feito aquelas contratações, a gente, que eu digo o governo, o país, aquelas contratações emergenciais de térmicas no PCS, foi exatamente o ministro que dizia, que defendia o abrir porteira, passar a boiada, ele não conseguiu administrativamente um acordo com o meio ambiente para poder aumentar e regular melhor a vazão de Belo Monte. Se tivesse feito, a crise hídrica naquele momento seria de menor porte. O nosso governo, que é um governo que defende a questão do cumprimento da legislação ambiental da forma mais rigorosa, não transige na questão do cumprimento da legislação ambiental, mas tem bom senso, porque sabe que energia é vida e em momentos excepcionais há necessidade da gente prover a energia com fontes mais baratas e mais seguras para o consumidor.
e, portanto, foram medidas que tiveram impactos importantes. Também nós maximizamos os recursos termoelétricos de disponibilidade de potência para o período seco. Minimizamos o despacho de usinas do norte do Brasil ao longo do ano, de modo a utilizar o final do período de seco. Nós temos usinas que têm, diferente de Belo Monte, nós temos usinas que são ainda usinas que têm reservatório. Então, nós tomamos medidas nesses últimos 40 dias, principalmente, mas durante todo o ano, mas principalmente depois que o ONS começou a colocar em dúvida a nossa segurança energética, começou a discutir a possibilidade da necessidade do horário de verão, nós passamos a usar menos a vazão e segurar mais a vazão para os períodos, para que a gente assegurasse chegar até então. Tem uma outra questão que é importante ser ressaltada. O horário de verão, ele tem o pico do custo-benefício nos meses de outubro, de novembro e até meados de dezembro. E nós, se fizéssemos agora, nós usufruiríamos muito pouco desse pico do custo-benefício. Porque, mesmo decretando o horário de verão, se a nossa posição hoje fosse decretá-lo agora, daqui nós teríamos que fazer um planejamento mínimo para poder os setores se adaptarem, nós conseguiríamos entrar com isso meados de novembro. Então, o custo-benefício seria muito pequeno. Apesar de que eu não posso deixar de ressaltar que, assim que chegou o relatório da ONS, eu comecei a me reunir com setores produtivos, a fim de que eles se planejassem, inclusive, através de documento. Eu oficiei, por exemplo, o setor aéreo brasileiro, para que ele começasse as adaptações que, porventura, se porventura fosse necessário decretar o horário de verão. Então, sobre o horário de verão especificamente, concluindo, as medidas de planejamento adotadas pelo Ministério das Energias e suas vinculadas garantiram a segurança energética e diminuíram o impacto do horário de verão na vida das pessoas. O Brasil se divide muito, mas isso não é relevante quando se trata de segurança energética, mas quando não se trata de segurança energética, o Brasil se divide muito com relação às opiniões com relação ao horário de verão. Aqui nessa sala mesmo, talvez uma boa parte gostaria e outros não. A Délis, por exemplo, eu estaria excomungado agora à tarde se o fizesse. Mas, não sendo necessário, não sendo imprescindível, é importante essa palavra, eu encaminhei para o CMSE, assumindo a responsabilidade como ministro de Estado, a proposição de não adoção do horário de verão para o período do verão deste ano. Mais uma vez destacando que a política voltou a ser considerada no Brasil e não está descartada para períodos posteriores. Inclusive, e em especial, é importante que seja lembrado, e quando eu vou lembrar isso, é importante que, porque vai ter transversalidade com o tema das distribuidoras no Brasil, eu vou lembrar que, quando os contratos de distribuição foram estabelecidos no Brasil, quando o horário de verão foi estabelecido, nós ainda não vivíamos efeito de climáticos severos, o que hoje é uma realidade incontestável por todos nós. Então, a decisão de não adotá-lo, ela está sinérgica com a ONS, sinérgica com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a Secretaria Nacional de Energia, mas ela é de responsabilidade do ministro de Minas e Energia do Brasil. É uma decisão que não é uma decisão de governo. Muitos me falaram, vai discutir com o presidente, vai discutir com o ministro da Casa Civil.
A maior parte das decisões de políticas públicas, naturalmente, a gente leva a decisão ao presidente da República. O Ministério de Minas e Energia, diferente de outros ministérios que têm no seu mistério execução orçamentária, claro que o ministro Renan não precisa de levar cada tapa-buraco que ele vai fazer no presidente. O ministro Silvio não precisa de levar cada manutenção de portos ou aeroportos. Mas no Ministério de Minas e Energia é diferente. Toda política aqui são políticas estruturantes que mexem efetivamente com a economia nacional e com a vida das pessoas como um todo. Então, naturalmente, medidas de gestão são discutidas. Por isso é que o Ministério tem o CNPE e o CNPM, Conselho Nacional de Política Energética, composto por 16 ministros de Estado e que o presidente da República prestigiou vindo nos 4 que nós fizemos até agora, 4 reuniões. E tem também o Comitê de Monitoramento do Setor Mineral, que é o CNPM. Por quê? Porque as políticas são transversais e muito importantes e mexem muito com a vida de brasileiras e brasileiros. Mas essa, especificamente, não é uma medida de governo. É uma medida com um condão muito técnico. Quem tem que assumir a responsabilidade por ela é o ministro de Estado. Ouvido, claro, como sempre, os nossos auxiliares. E, então, essa medida, eu só comuniquei ao presidente hoje de manhã que iria anunciar que o horário de verão não seria para esse ano, mas é uma decisão do Ministério de Minas e Energia e do ministro de Estado, só para que isso fique bem claro, porque muitas vezes há uma distorção na leitura de que é uma decisão política. Não é. Essa medida é uma decisão técnica. Ela tem que ter fundamentação técnica. Ela, no Brasil, por ser uma medida que foi instalada por questões energéticas e não econômicas, como em outros países eu citei, ela tem um condão de que alguém deve assumir a responsabilidade de fazê-lo ou não. E o presidente próprio falou isso numa reportagem, numa emissora,